Boa noite, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha de Física e hoje a gente vai resolver mais uma provinha da UERJ. Vamos resolver o exame de qualificação de 2018, primeiro exame, beleza? Vamos começar então. Vamos começar pela questão de número 7, que fala o seguinte: a lei de conservação do momento linear está associada às relações de simetrias espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m e velocidade v e um corpo, inicialmente em repouso, de massa igual a 10m. Logo após a colisão, a velocidade do sistema composto pela partícula e pelo corpo equivale a... Então vamos lá, galera, algumas observações importantes. Então ele está falando aqui no início em momento linear. Momento linear é sinônimo daquela grandeza que nós já vimos em sala, chamada quantidade de movimento. É importante saber isso? Sim, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que tem por fórmula m vezes v. Então, se você quiser calcular a quantidade de movimento de um certo corpo, basta pegar sua massa e multiplicar pela sua velocidade. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Você pode somar vetorialmente, subtrair vetorialmente, etc. E ele está citando na questão a lei da conservação. Então, esse probleminha aí a gente vai resolver por conservação da quantidade de movimento. O que isso quer dizer? A quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final. É sempre assim que você vai começar a resolver qualquer probleminha envolvendo colisão. Qualquer tipo de colisão, inclusive essa que ele está chamando aí de colisão inelástica. Professor, o que é uma colisão inelástica? É aquela colisão onde os corpos colidem e seguem juntos, ou seja, eles colam um no outro. Então, um está parado, por exemplo, o outro vem, bate e os dois seguem unidos. E ele dá uma dica quanto a isso daí, né? Ele fala assim lá no final: logo após a colisão, a velocidade do sistema composto. Então você já sabe que os dois seguem juntos, beleza? E nós vamos usar a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial, ou seja, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, ou seja, após a colisão. E o que você tem no início antes da colisão? Só um deles se movendo. A massa ele chama de m maiúsculo e a velocidade de v maiúsculo. Isso é igual. Agora vamos para o depois. O que nós temos depois, galera? Um único corpo de massa m mais 10m, porque agora eles estão unidos, vezes a velocidade v' que nós queremos calcular. Essa velocidade v' é a velocidade do sistema após a colisão. Então, você vai ter m vezes v igual a 11m vezes v'. Dá para nós cortarmos m com m, e aí você conclui que v', que é a velocidade do sistema, é v dividido por 11. Beleza até aí, galera? Resposta correta, letra C. Vamos prosseguir para a nossa questão de número 38. Galera, a 38 fala o seguinte: observe no diagrama as etapas de variação de temperatura e de mudança de estado físico de uma esfera sólida. Então, ela começa no estado sólido. Então, as retas inclinadas de um diagrama de aquecimento representam as substâncias em seus respectivos estados. Por exemplo, esse trecho aqui, a substância está no estado sólido, certo? Nesse trecho aqui, ela está no estado líquido. Lembrando que para que ela passe do estado sólido para o estado líquido, existe esse patamar que representa a fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido a temperatura constante. Por isso que é uma reta horizontal, indicando que a temperatura permanece constante. Beleza? Ótimo. Professor, e esse patamar horizontal D? Ele representa a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso. É a nossa vaporização.
Tranquilo até aí, galera? Vaporização é essa que, dependendo da velocidade, recebe nomes diferentes. Da mais lenta para mais rápida, nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. Vamos continuar. Então ele fala uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Por que ele fala isso, galera? Porque quando a substância é pura, a temperatura permanece constante durante a mudança de estado. Daí esses patamares B e D que você está vendo. Caso tivéssemos uma mistura, isso poderia vir a não acontecer. Nós poderíamos ter uma temperatura de fusão variável, nós poderíamos ter uma temperatura de vaporização também variável. É por isso que na química você estuda substâncias eutéticas e azeutrópicas. Para ser mais específico, misturas. Bom, durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. E aí, nós já demos a dica, não é verdade? Em D, ocorre vaporização. Resposta correta, letra D de dado. Vamos para a nossa questão de número 40. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo. Então, galera, ele já está falando que a velocidade varia. Então, não é movimento retilíneo e uniforme. Nesse movimento, chamado de MRU, a velocidade permanece constante. Beleza? Então, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é... Então, galera, olhando para esse gráfico, a gente vê que o gráfico V por T, ou seja, velocidade por tempo, é uma reta inclinada. Então, quando é uma reta inclinada, trata-se do MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele movimento onde a aceleração é constante. Beleza até aí? Se é um MRUV, nós podemos, para resolver a questão, usar qualquer uma das equações do MRUV. Como ele está falando de deslocamento, a gente vai usar esta equação aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Beleza? Isso nós chamamos de função horária da posição, porque ela nos dá a posição do corpo em função do tempo. Passando o S0 para cá, você obtém ΔS, que nada mais é do que o espaço percorrido ou deslocamento, igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Gente, o que é o nosso V0? É a nossa velocidade inicial. Onde nós obtemos? Do gráfico. Só é você notar onde o gráfico começa. Então, ele começa aqui no 5, que é um número que pertence ao eixo vertical, que é o eixo das velocidades. Então, 5 é uma velocidade. E como se trata da velocidade que o corpo tinha no tempo zero, é chamada de V0. Então, nosso V0 vale 5 metros por segundo. Então, nossa resposta deve começar com 5. Então, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D, porque nós temos que ter 5T. Então, aqui vai aparecer 5T. Então, não pode ser C nem D, apenas A e B. E notem que acompanhando o T ao quadrado, você tem a metade da aceleração. A aceleração é essa que pode ser positiva ou negativa. Positiva se a velocidade estiver crescendo e negativa se ela estiver diminuindo. Como a velocidade está crescendo, é claro que essa aceleração é positiva. E a única opção que tem uma aceleração positiva é justamente a opção B, que é o nosso gabarito correto. Mas aí viria aquela dúvida, mas professor, digamos que eu quisesse calcular esta aceleração, como nós faríamos? Você faria V igual a V0 mais AT. E aí você iria num gráfico, por exemplo, esse gráfico aí que foi dado, escolheria um ponto qualquer do gráfico. Por exemplo, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, que eu estou selecionando, mas poderia ser esse aqui, poderia ser esse aqui, tá? Então eu vou pegar este ponto aqui. Que informações eu tenho a respeito dele? Que a velocidade do corpo é 10 no tempo 4.
Então, você vem para a equação aqui embaixo, ó, 10 é igual à velocidade inicial mais A vezes 4. Então, 4A igual a 10 menos 5. O nosso A vai ser 5 dividido por 4, que é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Porém, nós falamos que quem acompanha, olha lá, quem acompanha o t ao quadrado não é A, é a metade de A. Então, a metade de 1,25, 0,625. Beleza? Ótimo, galera. Espero que tenham entendido. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 42. Ela fala o seguinte: em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 kg e a 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma atração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo atração PB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA e TB corresponde a... Então, galera, vamos lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes aceleração. Sendo que essa equação nós podemos aplicar a um corpo individualmente ou a um sistema de corpos, por exemplo, 2, como está acontecendo nesse exercício. Então, observem que nós temos dois experimentos, duas figuras. No primeiro experimento, você tem uma massa total de 16 kg. No segundo também. No primeiro experimento, você tem uma força de 64 newtons. No segundo experimento também. O que eu quero dizer com isso, galera? Que a força resultante no primeiro experimento é igual ao do segundo. Que a massa que está sendo arrastada por esta força no primeiro experimento é igual à massa do segundo experimento. Conclusão: a aceleração nos dois experimentos também será a mesma. Então, todos os corpos aí, tanto da figura 1 quanto da figura 2, estão se movendo com a mesma aceleração, que a partir de agora a gente vai chamar de A. Não precisa calcular, porque ele quer razão entre trações. Então, a gente não precisa calcular as trações. Logo, a gente não precisará calcular a aceleração. Beleza? Lembrando que, de novo, essa fórmula pode ser aplicada a um único bloco. E é o que eu vou fazer. Já que ele quer TA e TB, eu vou aplicar a segunda lei só para esse bloco, no primeiro experimento. E vou aplicar novamente essa lei só para esse bloco aqui, no segundo experimento. Então, vamos lá? Vamos para o nosso primeiro experimento, aplicar força resultante igual a MA, mas só para o bloco 2. No bloco 2 só atua uma força, que é a tração. Então, ela é resultante. Então, força resultante é a massa do bloco vezes aceleração. Essa equação nos leva a TA igual. Qual é a massa do bloco 2, galera? 6 kg. Então, vai ficar 6A. Vamos aplicar a segunda lei para o bloco 1, lá no segundo experimento. Força resultante igual a MA. Qual a única força que atua nele? TB. E com a massa que ele está arrastando, é a massa 1 vezes a aceleração, que é a mesma. Substituindo, concluímos que TB vale 10A. E aí ele pergunta quanto vale a razão entre TA e TB. Agora é só a gente dividir, galera. Agora você entende por que não precisamos calcular o A. Então, nós vamos ter 6A dividido por 10A. Cortamos A com A, simplificamos 6 com 10, ambos por 2, dará 3/5. Resposta correta, letra C. Tranquilo, galera? Vamos então para a nossa última questão, que é a questão de número 43, que é uma questão sobre transformador. Transformador é uma matériazinha que fica no final de magnetismo, quando a gente fala sobre noções de corrente alternada. Então, vamos lá. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 amperes, enquanto no enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Galera, para que serve um transformador? Ele serve para transformar uma alta tensão em uma baixa tensão ou vice-versa.
tranquilo? É igual ao transformador que tem no poste da sua rua. Aquele dispositivo elétrico que fica no alto do poste é um transformador. Já que a voltagem produzida pelas usinas hidrelétricas ou termoelétricas é muito elevada, é da ordem de milhares de volts. E essa voltagem tem que ser reduzida ao longo do caminho até sua residência. Daí as estações e subestações elétricas. E, finalmente, o transformador da sua rua, que diminui a tensão para 110 ou 220, no nosso caso. E aí, galera, a representação desse transformador na física é mais ou menos assim, ó. Você vai ter um enrolamento que a gente vai chamar de enrolamento primário. Você vai ter um enrolamento que a gente vai chamar de enrolamento secundário. Então, esse aqui é o enrolamento primário. Esse aqui é o enrolamento secundário. Esse enrolamento primário tem NP espiras, ou seja, NP enrolamentos, vamos dizer assim, né? Então, cada enrolamentozinho desse, cada volta é uma espira. Então, você tem aí NP espiras, eu botei esse índice P para lembrar de primário, e no secundário você tem NS espiras, então o número de espiras do secundário. Beleza até aí? Aqui no meio você tem um núcleo de ferro que a gente representa por essas duas barras verticais. E aí, como é que funciona o nosso transformador? Aqui você tem uma corrente que nós vamos chamar de IP, corrente que passa no primário. Essa corrente é alternada e, por ser alternada, ela induz magneticamente o aparecimento de uma outra corrente lá no secundário, que nós vamos chamar de IS. Aqui você tem uma voltagem, ou DDP, que nós vamos chamar de UP, que é proporcional ao número de espiras, o que gerará no secundário uma DDP-US. Primeira equação que nós temos que saber para transformador. Essas DDPs são proporcionais ao número de espiras. Então, quanto maior o número de espiras no enrolamento, maior a voltagem, o DDP. Quanto menor o número de espiras, menor a voltagem. Daí, se o número de espiras do primário for maior que a do secundário, significa que no primário você tem uma maior voltagem e no secundário uma menor. Então, se no primário é maior e no secundário é menor, significa um redutor, um abaixador de tensão. Se o número de espiras do primário for menor que a do secundário, a voltagem UP será menor que o S e nós teremos um elevador de tensão. Beleza? Outra coisa, considerando esse transformador ideal, e é o único que cai na sua provinha, a potência que é produzida no primário, ela é transferida integralmente para o secundário, ou seja, o I é igual ao I. Então, UP vezes IP é igual a US vezes IS. Galera, se a gente desenvolver essa última fórmula aqui, UP, IP, US, IS, você pode rearranjá-la da seguinte maneira. Pegando essa equação e dividindo por N, olha como é que ela vai ficar. UP dividido por NP, beleza até aí? Vezes IP. E galera, deixa eu apagar aqui, que tem uma maneira até mais fácil da gente fazer isso aqui, tá? Fica mais claro para você. Olha só, eu vou reescrever essa equação de uma outra maneira. Vou escrever assim, ó. UP dividido por US é igual a IS dividido por IP. Beleza até aí? E essa razão aqui, ó, que nós estamos chamando de UP sobre o S, eu vou extrair daqui, ó. Só é trocar de lugar esses dois aqui. Então, no lugar do UP, US, o que vai ficar? Vai ficar NP, NS. Isso é igual a IS, IP. Agora a gente pode cair no exercício. Olha o que ele fala. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, o número de espiras do enrolamento secundário é... Então vamos substituir. NP é o número de espiras do primário, 1.200. O número de espiras do secundário você quer. IS é a corrente no secundário, que é 20 amperes. IP corrente no primário, que é 10 amperes. E aí você vem, corta 0 com 0. Concluímos então por aqui que 2NS
é igual a 1.200, então o número de espira do secundário será igual a 600. Beleza, galera? Então, resposta correta, letra A. Então, galera, é difícil, é raro cair transformador, mas se cair, é um assunto fácil. Basta saber essas duas equaçõezinhas que são bem tranquilas, né? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. A prova da UERJ de vocês é daqui a 2 dias. Espero que vocês estejam preparados, mantenham a calma, certo? Que a prova não é difícil. Vão com calma, tranquilamente, meditem, certo? Ponham no papel alguma eventual dúvida, uma fórmula que você queira decorar, que você acha importante. E, mais importante que isso, dá uma olhadinha nas últimas provas que eu resolvi e comentei. Valeu? Fiquem com Deus, beijo no coração e fui!